A Daphne passou dias procurando o presente perfeito para o aniversário de Homer. Encontrou uma primeira edição de Orgulho e Preconceito, o livro favorito dele. Não tinha dinheiro suficiente, então trabalhou horas numa livraria empoeirada, organizando estantes para pagar a diferença. Conseguiu, saiu feliz, com o livro embaixo do braço. E no barco de aniversário, Yasmin pegou o presente na mão dela e deu como se fosse seu. Homer abriu, ficou encantado, foi até Yasmin e beijou a bochecha dela, na frente de todo mundo, com Daphne olhando. A Daphne acaba dormindo no hotel. Homer olha com aquela expressão de quem está carregando algo que ainda não sabe nomear. Ele tem sentimentos por ela, está preocupado e fica ali olhando antes de ir nadar na piscina sem dizer nada. Quando Daphne acorda, entra em pânico, começa a vasculhar a memória da noite anterior, a bebida, a tontura, as palavras que estavam saindo, o rosto dele segurando dela, e ela não sabe se confessou o acordo com a Nedimã ou não, não sabe. Se ele sabe, e essa incerteza é sufocante. Quando Homer volta ao quarto, depois da natação, ele não diz nada sobre o que aconteceu na noite anterior. A Daphne observa a testa e quando saem do hotel, ela finalmente consegue ler nas estrelinhas da conversa dele que não sabe de nada. A confissão não aconteceu. O segredo ainda é segredo. E aí Homer faz uma graça sobre a bebedeira da noite anterior. Com leveza, sem julgamento, os dois riem juntos. Essa risada aliviada de Daphne não é só sobre o segredo que ficou guardado, é sobre a sensação boa de que ele não ter mudado a forma como a trata depois de tudo. De volta à empresa, o Sinan está no escritório olhando para a pulseira que Daphne deu a ele. Está triste, percebeu que Yasmin não é quem ele imagina. Mas ao olhar para a pulseira, pensa em Daphne e coloca no pulso. Mas chega no corredor antes mesmo de entrar, houve um comentário da secretária de Yasmin com um outro funcionário que Yasmin pode estar chateada porque senão saiu com Daphne. O rosto de Homer muda, não de raiva performática, de ciúme real que ele ainda não sabe o que vai fazer com ele. Depois, no escritório de Sinan, os dois conversam sobre negócios. Mer nota a pulseira no braço do amigo, pergunta o que é. Sinan diz que é um presente, mas não quer dizer de quem é. Os dois se encaram com aquela seriedade de homens que estão sentindo a mesma coisa por alguém. Nenhum dos dois quer ser o primeiro a dizer. Homer sabe que é de Daphne, se não sabe que Homer sabe, nenhum dos dois fala, porque às vezes o silêncio entre os amigos diz tudo. Enquanto isso, Daphne está com a amiga e a conversa vai para onde a gente estava esperando, se não. Daphne é clara e honesta. Ela vê Sinan como um amigo, um bom amigo, uma boa pessoa, mas não como homem. Ele era alguém que ela havia idealizado quando o via de longe no restaurante onde trabalhava. A realidade não conformou a fantasia. Ela respeita isso. Então a amiga Nijan pergunta sobre Homer. A Daphne tenta explicar que ela descreve, é perfeito. Ela diz que não sente o frio na barriga quando vê Homer. Ela sente falta de ar, ataques de pânico, que está estranha. A sua amiga ri e diz: é óbvio, você está apaixonada. A Daphne reage, dizendo para não falar besteira, que ela não pode aceitar isso ainda. Não que não seja verdade. Daphne está negando o sentimento. Ela está dizendo que ainda não tem coragem de acolhê-lo. Isso
é muito mais honesto de qualquer negação simples. Yasmin não ficou parada depois do ultimato da Nerimã. Ela foi à casa dela com as armas nas mãos. Que não literal, mas quase uma foto do marido da Nerimã, Yasmin beijando a mão de uma modelo. Confronta direto, ou Nerimã fica calado e deixa Yasmin continuar na empresa, ou aquela foto vai para todos os jornais. Todos os jornais. A Nerimã fica tão furiosa que literalmente vai em direção a Yasmin antes de ser contida pela empregada. Yasmin sai triunfante. Isso é importante por duas razões. Primeiro, Yasmin é uma vilã completa. Ela não só roubou, não só mentiu, agora está chantageando. Ela escalou, segundo a Nerimã, que parecia intocável. Tem um ponto vulnerável quando alguém descobre ponto vulnerável de um adversário mais forte, o equilíbrio muda. Mas o que ninguém nessa cena percebe, nem Yasmin e nem a Nerimã, é que essa vai ter consequências que vão chegar até Daphne e Homer. A Daphne, em seu dia de descanso, conversa com um amigo, isso sobre o amor. E essa conversa funciona. Ela decide que não vai mais ter medo, que vai encarar o novo dia e o que sente. Na manhã seguinte, ela chega na casa de Homer antes dele, para na frente de uma pintura na sala e faz o que Daphne faz. Fala em voz alta para o quadro. Conta que tem boas notícias, que não vai mais ter medo de nada. Vai para a cozinha e começa o café da manhã. E Homer aparece, ela não sabia que ele já estava em casa, ela ri, fica levemente envergonhada de ter sido pega falando com um quadro. Começa a trabalhar e Homer fica lá com aquele sorriso de quem está encantado e nem precisa de motivo específico. Mais tarde, Homer visita o mestre Sadie e pergunta sobre Daphne, se ela ainda era assistente dele. Sadie olha para o Homer com aquele olhar de quem sabe muito mais do que vai dizer. Que ela é boa para ele, que ele está interessado nela. Os dois se abraçam, o Mer diz a Sadie e o único que entende, mas não pode falar mais. No caminho de volta, o Mer fica olhando para o espelho retrovisor e vê Daphne no banco de trás. Ela sorri para ele pelo espelho, ele vira o rosto, mas o sorriso ficou. De volta à empresa, o Mer volta a sentir que passou a viagem inteira tentando processar os ciúmes quando vê Daphne e Sinan se cumprimentando no corredor, conversando com aquela animação de duas pessoas que têm afeição real para a outra. E Daphne dizendo que a camisa colorida de Sinan fica bem nele. Mer entra no escritório e bate a porta. Do outro lado do vidro, sempre aquele vidro, ele tenta se acalmar, se pergunta em voz alta o que está acontecendo com ele. Olha para o escritório de Daphne, não tem resposta, mas tem a pergunta. Aí Sinan aparece do outro lado do vidro e sorri para Daphne, mostrando a pulseira. A Daphne sorri de volta e Homer vê tudo, não consegue fazer nada, não pode reclamar de algo que ainda não admitiu sentir. Então fica ali, olhando com aquele peso específico dos ciúmes. Mer decide sair com o fotógrafo Corai para se distrair. Nesse momento, a Daphne aparece, dizendo que precisa falar com ele sobre um assunto privado. Homer, ainda com ciúmes quente, age de forma seca e diz que se é privado, que ela pode voltar depois, e vai embora. Daphne vê ele parar para falar com Sinan no corredor e pensa que o assunto particular era sobre um encontro com Sinan. Os ciúmes dos dois virou espelho, cada um vendo nos gestos do outro quem mais teme. E aqui começa a parte do episódio. Daphne descobriu que o aniversário de Homer se aproxima e decidiu que queria dar algo especial, não algo comprado por obrigação, não algo
por qualquer assistente daria. Pensou, qual é o presente que só alguém que o conhece de verdade poderia dar? Orgulho e Preconceito, a primeira edição, o livro favorito dele. Ela pesquisou em muitas livrarias e não encontrou. No dia seguinte, pediu ajuda ao motorista, que indicou uma livraria antiga em Istambul. Ela foi até lá, encontrou o livro, e aí veio o obstáculo. O preço era alto demais. E a Daphne não foi embora, convenceu o dono a deixar ela levar o livro em troca de dinheiro, que tinha mais trabalho. Horas organizando estantes, poeiras, bagunça da livraria, trabalho físico. Depois de horas, saiu da livraria com o livro embaixo do braço e feliz, com aquela felicidade específica. A Daphne chega na casa da Nerimã depois de conseguir o presente, está radiante. Então a Nerimã fala, ela diz que a aparência é tudo, que Omar nem a conhece de verdade, que está apaixonado pela Daphne. E quando Homer descobrir quem é Daphne de verdade, quem ela realmente é e de onde ela vem, que era antes, tudo vai desmoronar. A Nerima termina lembrando quem é Homer e quem é Daphne, o filho da família rica, o designer de sucesso e o herdeiro, e Daphne, uma garçonete de bairro, a quem aceitou dinheiro para fingir gostar de alguém. A Daphne sai de lá triste, com aquela tristeza que vai fundo porque mistura insegurança real com injustiça. Porque a Nerimã não está errado sobre os fatos. Que Homer vê em Daphne é real, mas Daphne não tem forças para saber isso sozinha ainda. No barco do aniversário de Homer, que não gosta de comemorar, mas faz pela empresa. Todo mundo está presente, música, pessoas, conversa. Homer, no meio de tudo isso, não para de procurar Daphne com os olhos. Se não percebe e brinca, síndrome de assistente. Que ela certamente chegará logo. Homer não responde, mas o olhar continua vasculhando. Daphne chega com os fios de Homer, mas não é que a Daphne está animada. Ela não está. Ela chega quieta, contida, com aquele olhar de quem está carregando algo que não quer mostrar. Diz que vai ver se precisam de ajuda e some entre as pessoas. Homer percebe, não sabe o que é, mas percebe que algo mudou nela. Não para de buscá-la com os olhos enquanto a festa acontece ao redor. Descontraste, ela paga, ele procurando, é lindo e triste em proporções iguais, porque ele está procurando exatamente a pessoa que está tentando se tornar invisível por insegurança, e ele não, nem sabe que é a insegurança que apagou a luz dela. Embaixo do barco, Daphne encontra Yasmin. Percebe que ela está em pânico, discreta. Descobriu que o presente que havia escolhido por Omar não seria bem recebido. Um alfinete de gravata de diamante. Homer não usa alfinete de gravata. Ela escolheu sem conhecer. E aí Daphne, com aquela generosidade que ainda sobra mesmo quando está triste, faz algo que vai custar caro, diz a Yasmin para dar o livro como presente, que Homer vai adorar. Ela entrega o livro, aquele livro que custou horas de trabalho. A hora de abrir os presentes chega, Homer abre o presente de Yasmin, vê o livro Orgulho e Preconceito, primeira edição, fica encantado, aquele encantamento genuíno de quem recebeu algo que aprova que a outra pessoa conhece de verdade, mas ele atribui esse conhecimento em Yasmin, vai até ela. Na frente de todo mundo, beija a bochecha dela com calor, com gratidão. E a Daphne está olhando com aquele rosto de quem está tentando não mostrar o que está sentindo, mas não consegue esconder completamente. Ela deu o presente, ela pagou com o próprio esforço. O gesto foi atribuído a outra pessoa. Homer agradeceu a pessoa errada. Quando Homer diz para Yasmin que vão embora juntos, movido pelo mal-entendido com Sinan e Daphne, que viu antes, com Daphne de coração partido num barco cheio de gente que não percebeu nada.
Vocês acham que o Homer vai descobrir a verdade sobre a Daphne? Comentem abaixo. E não esqueça de ativar o sininho de notificações e inscreva-se no meu canal. Um forte abraço para todos e até a próxima!